dia a todos. Novamente, sejam bem-vindos aí depois desse intervalo. Vamos dar prosseguimento, então, à segunda parte das aulas hoje. Nós temos a imensa honra de recebermos, nessa manhã, o eminente professor, ministro José Levi Melo do Amaral Júnior, conhecido de todos, pela brilhante carreira, não só como procurador, mas também como jurista, para tratar desse importante tema, combate à improbidade administrativa, a atuação da administração pública federal e responsabilidades do advogado público. O ministro José Levi Melo do Amaral Júnior, que todos sabem, é professor associado de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, professor do Programa de Mestrado e Doutorado em Direito do Centro Universitário de Brasília, UniCeub, é livre-docente em Direito Constitucional, doutor em Direito pela USP, mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Direito do Estado, procurador da Fazenda Nacional desde 2000, exerceu, dentre outros, os importantes cargos da República, foi advogado-geral da União até recente data, procurador-geral da Fazenda Nacional de 2019 a 2020, procurador-geral adjunto da Fazenda Nacional 2018 a 2019, secretário executivo do Ministério da Justiça 2016 a 2017, consultor-geral da União 2015 a 2016, na época em que Sua Excelência, inclusive, esteve como procurador-geral da Fazenda Nacional, tivemos a oportunidade, eu, na oportunidade, era secretário especial de programas, pesquisa de gestão estratégica do Conselho Nacional de Justiça, e Sua Excelência, juntamente com a presidência do Conselho Nacional de Justiça, firmaram diversos termos de acordo e possibilitaram, inclusive, a implantação de vários dos sistemas que eu mencionei aos senhores. Foi possível, então, a criação do Cisbajude na época, em que Sua Excelência era o Procurador-Geral da Fazenda Nacional, juntamente com o presidente do Banco Central. Sua Excelência também participou do desenvolvimento das melhorias que eu mencionei no Renajude e tantos outros termos de cooperação que assinamos na época. Então, para nós é uma grande honra recebermos Sua Excelência e agradecemos, né, pela sua presença em nome do diretor da Escola Superior do Ministério Público, o eminente professor Paulo Gunê Branco. Passo a palavra, então, ministro. Bom dia. Bom dia. Eu queria, sobretudo, agradecer à Escola Superior do Ministério Público da União a gentileza do convite para participar dessa bonita iniciativa que é o curso. E, claro, faço esse agradecimento de maneira especial na pessoa do professor Paulo Gustavo Gunê Branco, pedindo ao meu estimado amigo professor Richard que transmita esse meu agradecimento ao professor Paulo Gustavo Gunê Branco. Mas eu também queria agradecer muito a essa figura extraordinária, maravilhosa, seja como pessoa, seja como acadêmico, seja como magistrado, que é o professor Richard Paulo Paikin. Certamente uma das grandes alegrias da atividade acadêmica é a gente conhecer pessoas preparadas, pessoas boas, e eu devo dizer, Richard, e digo de público com muito gosto, que você é um dos grandes amigos que a academia me proporcionou, e eu fico muito contente com as suas reiteradas lembranças para participar de diversos cursos que o professor Richard sempre dedicado e competentemente organiza. O professor Richard tem um gosto muito grande por isso. E aqui eu dou o meu depoimento da grandeza do Richard.
Eu acho que eu já contei isso, inclusive, para o próprio Richard. Eu, durante alguns anos, eu ajudei, eu participei de bancas da Fundação Carlos Chagas, em concursos muito diversos, em vários estados, como é próprio da Fundação Carlos Chagas, mas na hora de compor bancas de provas orais, normalmente eu funcionava com 3 desembargadores do TJ de São Paulo, o Carlos Vico Manhas, o Soares Levada e o Nestor Duarte, que já está aposentado no TJ, mas segue ativo como professor titular de Direito Civil no Largo de São Francisco. E certa feita, em alguma circunstância, eu disse que eu era amigo do Richard. E os 3 desembargadores foram muito claros como o Richard é uma referência na magistratura paulista. Em especial o desembargador Manhas, que hoje deve ser um dos mais antigos do TJ de São Paulo, né, Richard? Sim. O professor Manhas destacou muito a referência que o Richard em várias áreas, no caso do Vitor Manhas, do Vico Manhas, sobretudo pensando na parte de infância e juventude. Então, Richard, eu não só expresso aqui o meu gosto de conhecer já de longa data o amigo, mas, sobretudo, eu dou testemunho da grandeza intelectual, acadêmica e como pessoa humana do Richard, que eu tenho realmente um carinho muito grande pelo Richard. Richard, muito obrigado. Eu fui chamado aqui para dar um depoimento sobre a administração pública na matéria de combate à improbidade, sobretudo o papel do advogado público. E eu gostaria que tomasse em consideração, e eu digo isso como dever de lealdade, eu vou dar um depoimento daquilo que eu acompanhei, daquilo que eu vi acontecer, em termos de cooperação interinstitucional, diálogo entre instituições, para que as coisas nessa matéria funcionem da melhor maneira possível. Eu não sou exatamente um teórico da matéria e nem sequer um prático da matéria, mas eu acompanhei algumas situações e tentei ajudar, na medida do possível, a construção de algumas pontes, compreensões, rotinas que permitissem às instituições funcionar, encontrar um denominador comum para o funcionamento da melhor maneira possível em termos de combate à corrupção. Para isso, eu imaginei fazer uma exposição em 3 momentos. Primeiro, eu vou falar da administração pública, mas, sobretudo, permito-me, na ótica da advocacia pública, ou, mais especificamente, da advocacia da União. Dizer o que como se insere no arranjo institucional brasileiro. Aí sim eu vou falar sobre a questão dos acordos de leniência, enfim, qual a participação do advogado público nisso. Esse seria um segundo momento. E um terceiro momento final, contar um pouquinho de uma ou outra situação prática que eu tenha vivenciado em tempos mais recentes, sobretudo a tentativa, a busca de repatriar valores. Basicamente, esse seria o roteiro em que eu gostaria de seguir. O roteiro que eu espero cumprir com certa brevidade é, sobretudo, para proporcionar um bom tempo para dúvidas, questões, perguntas, enfim, aquilo que é o melhor desse tipo de atividade acadêmica, o diálogo, o debate, enfim, enfrentar questões entre nós e pensarmos juntos.
Mas muito bem, então, deixa eu peço permissão a vocês para eu cumprir a primeira parte do que eu estou propondo, que é falar um pouco sobre a Advocacia Geral da União na estrutura institucional do Estado brasileiro. O que é, como funciona, suas projeções. E eu gosto muito de lembrar que a grande lógica da limitação do poder é você repartir o mais possível o poder. Você tem vários âmbitos de competência. E a Advocacia Geral da União e suas projeções participa muito bem disso. A organização de poderes do nosso país é o legislativo, é o executivo, é o judiciário, mas também são as funções essenciais da justiça, as projeções da União que vão para além dos poderes. Isso envolve o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público, isso envolve o Tribunal de Contas da União, enfim, projeções que, de alguma maneira, guardam uma certa autonomia relativamente aos poderes e, mais do que isso, geram âmbitos de decisão que geram mais e mais e mais repartição de funções, e é justamente nessa lógica de repartição de funções, em geral retratando especialidades, que nós temos uma limitação de poderes que não se dá propriamente por separação de poderes, mas sim por uma coexistência de vários focos decisórios que, por coexistirem e interagirem, limitam-se reciprocamente. Na verdade, essa é a boa e velha lição de Montesquieu, que nunca falou em separação de poderes. Na verdade, você tem o que nós temos são estruturas que convivem, e no convívio recíproco, mútuo, contemporâneo, é aí que se dá a limitação. Então, me parece que a advocacia pública, como função essencial da justiça, participa muito bem dessa lógica de coisas. Agora, a AGU, aqui é um depoimento da Advocacia Geral da União que eu conheci no início da minha vida, ou da minha vida funcional, ou seja, minha vida funcional tem um pouquinho mais de 20 anos. E a AGU, ela começou a existir, a lei orgânica da AGU é de 93. Então, na verdade, é ainda algo bastante recente. Eu conheci a Advocacia Geral da União instalada, o órgão central, eu conheci o órgão central da Advocacia Geral da União instalado no anexo 4 do Palácio do Planalto. Quem eventualmente conhece dos anexos do Palácio do Planalto é o menor, é um andar único, e assim mesmo era metade desse andar único. A outra metade eram 3 restaurantes, o advogado-geral ficava numa metade desse prédio, com os seus assessores. A Advocacia Geral da União, ela cresceu e tornou-se o que é, basicamente, a partir da gestão do então advogado-geral da União, Gilmar Ferreira Mendes. Aí, por exemplo, a Consultoria Geral da União, que se restringia a 10 consultores da União, passou a ter uma repartição temática, cada consultor da União com uma área, e assim ela foi crescendo. Eu sou de uma das carreiras da Advocacia da União, de Procurador da Fazenda, que é talvez a mais antiga. A Procuradoria da Fazenda, ela antecede em muito a Advocacia Geral da União. E os primeiros passos de implantação da Advocacia Geral da União foram dados, na verdade, com procuradores da Fazenda deslocados da Procuradoria da Fazenda para a Advocacia da União. Isso eu cheguei a ver, não como procurador da Fazenda, mas como estagiário. Por coincidência, eu fui estagiário 2 anos da Procuradoria da Fazenda Nacional e recordo de colegas do concurso 93, um concurso que foi de procurador da Fazenda, não de advogado da União. Me recordo de colegas que foram deslocados para os órgãos locais
da Advocacia da União e deram início à Advocacia da União. Por exemplo, uma figura luminosa que teve um grande papel nisso foi o Dr. Luiz Inácio Lucena Adams, que depois veio a ser advogado-geral da União. Compôs a equipe do ministro Gilmar Mendes na AGU e mais tarde veio a ser um dos sucessores do ministro Gilmar Mendes. Mas no início da sua vida funcional ele ajudou a implantar a AGU em órgão local. Bom, mas o fato é que eu vim parar em Brasília em janeiro de 2000, já no contexto de vir logo depois assumir como procurador da Fazenda. E naquele tempo eu entrei em exercício na subchefia para assuntos jurídicos, que era, naquele tempo, um órgão da Casa Civil da Presidência da República, hoje está na Secretaria-Geral da Presidência. Foi exatamente no período que o então subchefe jurídico, o ministro Gilmar Mendes, tornou-se logo depois advogado-geral da União. E aí, enfim, a Advocacia-Geral da União começou a se expandir. Depois ela foi instalada na imprensa nacional, que já era um espaço bem maior. Os órgãos centrais foram concentrados. A Procuradoria-Geral da União ela já existia. A Procuradoria-Geral da União é o órgão de direção superior da AGU que cuida da parte contenciosa em geral. Aí foi robustecida a Consultoria-Geral da União, que não tinha um consultor-geral, passou a ter, num dado momento. O primeiro foi o Dr. André Serrão, nomeado por indicação do ministro Gilmar Mendes. Um outro órgão de direção superior. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional é um outro órgão de direção superior. Então, basicamente, o que a gente pode dizer? A Procuradoria-Geral da União cuida das causas contenciosas em geral, a Consultoria-Geral da União cuida da parte consultiva em geral. A parte tributária, contenciosa e consultiva, quem cuida é a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Para além disso, na gestão do ministro Gilmar Mendes e do ministro José Bonifácio Borges de Andrada, como ambos enquanto advogados gerais da União, foi unificada a carreira dos colegas que atuam perante as várias entidades da administração indireta. Foi criada a carreira de procurador federal, que é a unificação de uma série de carreiras que existiam antes, com atuação em entidades da administração indireta. E foi criada a Procuradoria-Geral Federal, um outro órgão de direção superior, que cuida, digamos, da parte contenciosa e consultiva e dividativa da administração indireta, das entidades da administração indireta, que são mais de 150, com exceção de uma, que é o Banco Central. O Banco Central continua tendo uma procuradoria própria, que é a Procuradoria-Geral do Banco Central, que cuida da parte contenciosa, consultiva, dessa autarquia especial chamada Banco Central, inclusive agora, por força de legislação recente, com uma autonomia evidentemente reforçada. Para além disso, a Advocacia-Geral da União tem também uma corregedoria, que também é um órgão de direção superior, CGAU, Corregedoria Geral da Advocacia da União. E assim nós temos as estruturas que levam a efeito as tarefas da Advocacia Geral da União. Eu, quando passar a examinar com vocês a questão de improbidade, eu vou focar, basicamente, a Procuradoria-Geral da União, que é onde está o DPP, que é o Departamento de Patrimônio Público e Probidade, que é o órgão dentro da Procuradoria-Geral da União que cuida das questões de leniência, improbidade e assim por diante. Mas também vou falar um pouquinho da Consultoria-Geral da União, que que exerceu esse papel até muito recentemente. Bom, mas antes disso, eu queria lembrar um pouquinho de uma história anterior da Advocacia-Geral da União, até em atenção ao público desse curso. Eu tenho consciência que o público do curso é formado por membros do Ministério Público da União, Ministério Público dos Estados e demais servidoras, servidores oriundos
das estruturas dos ministérios públicos, seja o da União, sejam os dos estados. Então, eu gostaria de fazer aqui um olhar um pouco mais para o passado, para contar uma origem comum, que eu acho que pode e deve ser lembrada, pode e deve ser valorizada. Como vocês sabem, a advocacia lato sensu, ela aparece a partir do artigo 131 da Constituição. E nós tínhamos uma seção segunda da Constituição, uma seção segunda que era denominada da Advocacia Geral da União. E essa seção segunda, que é onde está o artigo 131, teve a sua denominação alterada com a emenda 19. A emenda 19 é a reforma administrativa do governo Fernando Henrique Cardoso, que é uma emenda de 1998. Ali, a seção segunda, que é essa onde está o artigo 131, fala da advocacia pública agora. Fala da advocacia pública. Que é uma coisa mais uma denominação mais consentânea, porque não é só a AGU que a gente vai encontrar nesses dispositivos. Mas o artigo 131 é sobre a AGU. A Advocacia Geral da União é a instituição que diretamente ou através de órgão vinculado representa a União judicial e extrajudicialmente. E aí faz referência à lei complementar da AGU, que já existe, que vai dispor sobre a organização e funcionamento da parte consultiva e assessoramento jurídico do Poder Executivo. Esse é o artigo 131 da Constituição. Bom, por que eu estou lembrando isso? Porque a AGU é uma novidade importante da Constituição de 88. O que havia antes? A União era representada em juízo pelos procuradores da República. Na verdade, os advogados da União, antes de 88, eram os membros do Ministério Público Federal. Isso estava na Constituição passada, no seu artigo 138, parágrafo 2º. Ora, é intuitivo, é natural. Não convém que uma mesma instituição fiscalize e, ao mesmo tempo, represente outra. Então, foi justamente pensando na função de custos leges, que é própria do Ministério Público, e na boa marcha da administração, que o Constituinte de 88 entendeu por bem criar a Advocacia Geral da União e deixar o Ministério Público Federal como aquilo que é a vocação própria dele, custos leges, fiscal da lei. Essa expressão que eu usei, boa marcha da administração, é uma expressão que foi utilizada num denominado julgado pelo ministro Moreira Alves, justamente a propósito desse viés que eu estou examinando aqui com vocês. Então, eu penso que o Constituinte, a Constituição de 88, acertaram muito ao instituir a AGU, reservando para a AGU a representação judicial e extrajudicial da União. Enquanto os membros do Ministério Público têm a função de custos leges relativamente à atividade administrativa e atividade de governo, o membro da advocacia pública, aqui mais especificamente o membro da AGU e das projeções da AGU, deve atuar em conjunto e em sintonia com o gestor público. É uma advocacia cujo cliente é o gestor público. E o objetivo é dar segurança jurídica às políticas públicas. Esse é o grande objetivo. Então, me parece muito adequada essa separação de coisas. O Ministério Público, de um lado, fazendo o seu papel de fiscal da lei, a advocacia pública, aí incluída de maneira especial a Advocacia Geral da União, de outro lado, participando da elaboração das políticas públicas, dando às políticas públicas segurança jurídica. Eu costumo dizer, não é papel do advogado
público simplesmente dizer não. O não, não pode isso, não pode aquilo, tem que ser construtivo. Pode e deve dizer que não pode de uma determinada maneira, mas tem que dar alternativa, ou seja, uma atuação proativa, uma atuação construtiva. E, se possível, o gestor tem que enxergar isso, se possível, desde a origem da política pública, para que a política pública aconteça de maneira exitosa, que a política pública aconteça de maneira redonda. Pois bem, aí a Constituição de 88 criou a figura do advogado-geral da União. O advogado-geral da União, como nós bem sabemos, é um cargo de confiança do presidente da República. É o advogado e o consultor jurídico do presidente da República, e no modelo constitucional vigente, o advogado-geral da União sucedeu duas figuras. Ele sucedeu o Procurador-Geral da República e o Consultor-Geral da República. O Procurador-Geral da República, hoje, não é mais o advogado-geral, ele é o chefe do Ministério Público. Exerce sua função de custos legis de maneira pura. E surge aí o advogado-geral da União. Mas não só para atuar de maneira contenciosa, mas também para atuar de maneira consultiva, que é uma tarefa que existia na figura do consultor-geral da República. Então, o advogado-geral da União, ele sucede, na verdade, duas figuras, o procurador-geral da República e o consultor-geral da República, que era um cargo clássico da estrutura do Estado brasileiro. O advogado-geral em si, como órgão que ele faz parte da própria Presidência da República, é um dos órgãos da Presidência da República, o advogado-geral. É um órgão de assessoramento do presidente e é nomeado e exonerado pelo presidente livremente, a qualquer tempo, é ministro de Estado. Essa é uma novidade que vem da gestão do ministro Gilmar Mendes. Até então não era assim. Inclusive, isso foi examinado pelo Supremo Tribunal Federal e declarado constitucional num inquérito de número 1660. E me parece que é muito razoável que seja assim, porque o advogado-geral tem uma série de paralelismos com outras autoridades, e aí, por uma questão de simetria de formas, me parece natural que ele seja um ministro de Estado. Tem algumas consequências que também vejo com naturalidade, prerrogativa de foro, etc. Me parece que faz parte da lógica de coisas que assim seja. Mas esse não é o nosso objeto. Eu queria apenas destacar um último ponto dessa minha narrativa institucional. E aqui até um depoimento pessoal para boa compreensão das coisas. O advogado-geral da União ele tem um papel bastante interessante e eu diria para vocês bastante bonito na Constituição de 88. Segundo o artigo 103, parágrafo 3º da Constituição, ele é o curador da constitucionalidade das leis. O que acontece? A Constituição de 88, ela reforçou o chamado controle objetivo de normas. No Brasil, nós temos um controle de constitucionalidade complexo, que combina uma via difusa, confiada a qualquer juiz, e uma via concentrada, confiada especificamente ao Supremo Tribunal Federal, são as chamadas ações diretas. E com a ampliação dos legitimados para as ações diretas, a partir de 88, antes de 88 era só o Procurador-Geral da República. A partir de 88, o rol de legitimados envolve algumas dezenas de legitimados. O Presidente da República, a mesa da Câmara, a mesa do Senado, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da OAB, os governadores de Estado, as mesas de Assembleia Legislativa, entidades de classe de âmbito nacional, são algumas várias dezenas. Consequência, na vida prática, o controle concentrado, aquele das ações diretas, robusteceu-se. Agora, isso não pode ser acompanhado de uma... Eu vou usar uma expressão dura, tá? Isso não pode ser acompanhado de uma farra da presunção de inconstitucionalidade.
Não, não pode ser assim. É uma questão de segurança jurídica. A segurança jurídica sugere a existência de uma presunção de constitucionalidade em favor das leis. Aliás, os americanos não dizem que as leis são presumidamente constitucionais. Os americanos dizem que as leis são constitucionais até que a inconstitucionalidade seja afirmada por um órgão competente. Bom, numa ação direta de constitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, a ação de constitucionalidade por omissão, a DPF, a arguição de descumprimento do princípio fundamental, a rigor nós não temos partes, nós temos requerente. Não tem parte no sentido processual civil comum, né, de partes com interesses subjetivos contrapostos. Isso não existe nas ações diretas. O que existe é um interesse objetivo da própria ordem jurídica de eliminar dúvidas sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei. Quem requer, em princípio, quer a inconstitucionalidade. E quem defende a constitucionalidade? Quem defende a presunção de constitucionalidade? É o advogado-geral da União. A coisa mais comum que tem é o advogado-geral se manifestar numa ação direta e alguém perguntar o que o AGU tem a ver com isso. Tem tudo a ver. É a figura, é o órgão, é o personagem ao qual o constituinte originário confiou a defesa da presunção de constitucionalidade, inclusive relativamente a leis estaduais e municipais. É claro, lei municipal pode entrar aqui no contexto, já que a DPF pode ter por objeto lei municipal. Mas qualquer legislação impugnada, seja federal, seja estadual, seja municipal, o advogado-geral é chamado a fazer a defesa da constitucionalidade. E ele tem o dever de fazer essa defesa. E isso é em prol da presunção de constitucionalidade. Só está dispensado quando há uma jurisprudência muito clara do Supremo Tribunal Federal dizendo que aquela determinada legislação é inconstitucional. Bom, mas essa é uma outra história. Eu só queria dizer que o advogado-geral tem esse papel de curador da constitucionalidade das leis, que faz com que o advogado-geral seja para muito além de advogado do Poder Executivo. Na verdade, o advogado-geral, ele é advogado-geral da União, o que envolve o Poder Executivo, o que envolve o Poder Legislativo, o que envolve o Poder Judiciário e projeções, como o advogado-geral também é advogado do Tribunal de Contas da União, também é advogado do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Nacional do Ministério Público, da própria Procuradoria-Geral da República. A Procuradoria-Geral da República ela pode e deve defender os seus interesses institucionais em juízo diretamente. Mas há outras situações que quem defende a Procuradoria-Geral da República em juízo é a Advocacia-Geral da União. Por exemplo, questões administrativas, enfim, é a AGU que faz esse papel. E isso é algo que a Advocacia-Geral da União tem com muito gosto essa amplitude de coisas. E, enfim, essas coisas a gente tem que tomar consciência. Para compreender exatamente certas participações que, às vezes, as pessoas estranham da Advocacia Geral da União no seu dia a dia, na sua lida diária. Bom, eu falei essas coisas a título introdutório. Falei essas coisas em termos de apresentar a Advocacia Geral da União no seu complexo de coisas e mostrar que é uma advocacia em sentido pleno, é uma advocacia que tem a peculiaridade de defender a União como um todo, aí incluídos os três poderes, aí incluídas as projeções dos poderes, por exemplo, o TCU, CNJ, CNP, o próprio MPU, tem a peculiaridade de se comportar como, em especial o advogado-geral, como defensor, curador da constitucionalidade das leis. Enfim, a minha intenção aqui foi dar esse pano geral, dar esse contexto geral, para mostrar o complexo que é a Advocacia Geral da União, e isso que eu pouco falei das projeções dela própria,
né, os seus órgãos de direção superior, aí incluídos de maneira mais visível para o público externo, a Procuradoria-Geral da União, a Consultoria-Geral da União, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a Procuradoria-Geral Federal, e sem esquecer de outras estruturas que são também órgãos de direção superior, como a Procuradoria-Geral do Banco Central, a Corregedoria-Geral da Advocacia da União, enfim. A ideia aqui era dar esse plano, essa visão de conjunto de coisas, para agora passar num segundo momento a análise, uma visão da questão da leniência e da improbidade. Onde é que entra a AGU nisso? Qual é o papel da Advocacia Geral da União nisso? Acordos de leniência são uma novidade razoavelmente recente entre nós. Inclusive, certamente um dos maiores expoentes do estudo dessa matéria é o ministro André Luiz de Almeida Mendonça, o advogado-geral da União, que dedicou, inclusive, a sua tese de doutorado e a sua própria atividade acadêmica a essa abordagem de coisas. O Richard, pelo que me falou, inclusive o ministro André já teve a oportunidade de expor a vocês o conhecimento dele acerca do assunto. Onde é que entra a AGU nessa matéria? Na verdade, em matéria de improbidade, em matéria de leniência, nós temos um concurso de vários órgãos, várias entidades que podem e devem atuar. Começa que a legislação é clara em confiar ao órgão lesado, à entidade lesada, a possibilidade de buscar reparação. Esse é o grande ponto de partida. Então, aqui não existe propriamente um órgão específico ou uma entidade específica que, com exclusão das demais, vai buscar reparação, vai buscar sanção a quem tenha dado causa a um dano ao patrimônio público. Na verdade, aqui nós temos um concurso de órgãos e entidades que podem e devem atuar. Cada um é um vetor. Aí é muito simples, nós podemos imaginar, esses vetores eles vão trabalhar como? Cada um para um lado, ou esses vetores podem e devem atuar de uma maneira convergente. Me parece que, dentro da lógica das coisas, a bem, inclusive, do próprio interesse público, é claro que órgãos e entidades que, de alguma maneira, participam dessa matéria, podem e devem atuar como vetores convergentes, buscando convergência, buscando atuação conjunta. E, na convergência, não só reforçar o papel de cada um, né, unindo-se, mas também, aí vem uma outra coisa que é muito relevante. Não é só a bem do interesse público plasmado na boa ordenação da administração e órgãos, de alguma maneira, convergentes. É também uma questão de segurança jurídica para quem sofre esse influxo. Quando a gente fala de improbidade, de leniência, nós estamos falando, muitas vezes, de pessoas jurídicas que vão sofrer um influxo disso, vão sofrer um apenamento, vão ter que reparar um dano. Essas pessoas jurídicas, elas, na verdade, são uma ficção de pessoas físicas que cometeram ilícitos. Agora, é interesse público, de alguma maneira, na medida do possível, preservar a pessoa jurídica que seja produtiva, que gere empregos. Então, existe também aqui um interesse público de ordenar a atuação dos órgãos e entidades públicos que buscam reparação, buscam apenamento, para que isso aconteça numa justa medida e, se for possível, quem sabe, preservar
a empresa, geração de riqueza, geração de empregos. Se possível for, é uma abordagem construtiva que deve estar no horizonte de coisas. Inclusive, isso foi recentemente reforçado numa decisão do Supremo Tribunal Federal da semana passada, justamente apontando nesse sentido. Sempre que possível, tentar preservar a empresa para que você tenha a preservação de empregos, de geração de riqueza, etc., sem prejuízo de apenar quem tem que ser apenado, que são as pessoas físicas que fugiram da legalidade, sem prejuízo da sanção devida, sem prejuízo da reparação de dano. Bom, como proceder a isso? Nós temos aqui situações que levam vários órgãos a, de alguma maneira, participarem dessa lógica de coisas, seja da sanção, seja da reparação do dano, seja da investigação, seja do aspecto civil, seja do aspecto administrativo, seja do aspecto penal. Como fazer com que esses órgãos, entidades, de alguma maneira, tenham uma atuação convergente, coerente e dentro de uma justa medida? Para isso, e aqui é um depoimento que eu dou com gosto, eu vi isso acontecer, nós temos a participação com base constitucional e com base legal do Ministério Público, da Controladoria Geral da União, da Advocacia Geral da União, da Polícia Federal, no Tribunal de Contas da União, uma série de órgãos que, de alguma maneira, lidam com aspectos diversos de questões que não sejam a improbidade, a leniência, assim por diante. Muitas vezes, essa concomitância de competências acabava gerando vetores divergentes, causando uma insegurança jurídica não só para dentro, o que faz cada órgão, o que faz cada entidade, mas também gerando uma insegurança jurídica para fora, relativamente às pessoas físicas e jurídicas envolvidas. E aí, sob a autoridade do Supremo Tribunal Federal, e aqui eu me refiro basicamente, em essência, à gestão do ministro José Antônio Dias Toffoli como presidente do Supremo Tribunal Federal, e também destaco na assessoria do ministro, então presidente do Supremo, Dias Toffoli, o diretor-geral então diretor-geral do Supremo Tribunal Federal, Eduardo Toledo, sob a autoridade do Supremo Tribunal Federal, os vários órgãos e entidades com competências nessas matérias foram chamados a discutir o assunto e buscar um acordo de cooperação técnica, ou pelo menos assim ficou conhecido subsequentemente, um ACT, um Acordo de Cooperação Técnica, que dissesse o que cabe a cada um. E aqui vem um ponto muito importante. Obviamente, sem nenhum tipo de inovação legal. Um acordo de cooperação técnica não pode mudar a lei, alterar a lei, muito menos mudar o enquadramento constitucional das competências de cada órgão ou entidade em causa. A ideia foi colocar no acordo de cooperação técnica uma harmonização das compreensões acerca desses assuntos da parte do Tribunal de Contas da União, da parte da Advocacia Geral da União, da parte da Corregedoria, da Controladoria Geral da União, se possível, do Ministério Público da União, mas cada um respeitando a sua lógica constitucional e legal, e o acordo de cooperação técnica dando fluidez ao rito de coisas para que nós passássemos a ter
uma atuação não só convergente, mas, sobretudo, coerente, em que os vetores não se enfraquecessem, mas, ao contrário, para que os vetores, convergindo, se robustecessem, seja para gerar segurança jurídica para os atores públicos, seja para aquelas pessoas físicas e jurídicas que sofrem as consequências de uma improbidade ou de uma leniência. Esse é o grande ponto. Você ter segurança jurídica para dentro e segurança jurídica para fora. E aí eu dou um depoimento dentro do depoimento. Quando houve uma versão madura do acordo de cooperação técnica, o Tribunal de Contas da União teve o cuidado, um muito construtivo cuidado, de submeter a minuta a uma deliberação do plenário para que o assunto pudesse ir adiante. Ou seja, não foi algo confiado a um membro ou outro da corte ou ao presidente da corte, foi algo que foi deliberado pela própria corte. Eu já dei aqui o depoimento sobre o papel do então presidente do Supremo Tribunal Federal no assunto e do então diretor-geral do Supremo Tribunal Federal no assunto, ministro Dias Toffoli e doutor Eduardo Toledo, respectivamente. Aqui eu dou também o depoimento do papel estratégico, fundamental, construtivo do então presidente do Tribunal de Contas da União, o ministro José Múcio Monteiro, figura maravilhosa, já aposentou-se recentemente do Tribunal de Contas da União, mas não só dele. Vários membros do Tribunal de Contas participaram de maneira muito, muito, muito construtiva no assunto, para não dizer todos. Mas eu destaco aqui, à frente das negociações, o ministro Benjamin Zimler, que é uma figura extraordinária também, o ministro Bruno Dantas, que é outra figura extraordinária. Mas, insisto, todos os membros tomaram parte de maneira construtiva da minuta do acordo. O ministro Bruno Dantas, acho que, inclusive, se não deu, dará aula para vocês aqui no curso. Mas todos os demais ministros, o Raimundo Carreiro, Vital do Rego, a ministra Ana Reis, Haroldo Cedras, todos os ministros do Tribunal de Contas da União, o ministro Nardes, os substitutos também tiveram uma participação consciente e ativa dessa minuta de acordo de cooperação técnica. O Ministério Público da União acabou não assinando o acordo de cooperação técnica, mas teve um papel muito importante no amadurecimento de coisas. Talvez no futuro poderá vir ou não assinar, mas o fato é que, independentemente de ter assinado ou não, eu dou o testemunho. O Ministério Público Federal, o Ministério Público da União tem sido um parceiro muito importante, muito construtivo da Advocacia Geral da União, da Controladoria Geral da União, nesses acordos de leniência e combate à improbidade. O grande ponto aqui é o seguinte: existe a necessidade de um apenamento, que é uma sanção, que são as multas da Lei 12.846, e a reparação de dano, dentro do esquadro da Lei 12.846. A grande questão aqui é que nós não tenhamos uma multiplicidade de apenamentos em face da mesma razão. Então, o que o acordo de cooperação técnica deseja é que nós tenhamos um apenamento coerente, convergente e abrangente. Então, a multa pode ser um pouco mais objetiva de ser fixada. Agora, a reparação de dano é uma coisa mais complicada de ser determinada.
A Controladoria Geral da União tem os seus métodos, os seus cálculos, a Advocacia Geral da União tende a convergir com a Controladoria Geral da União nesse assunto. Agora, não necessariamente são os mesmos, não necessariamente a mesma metodologia do Tribunal de Contas da União, não necessariamente a mesma metodologia do Ministério Público da União. A questão aqui é nós termos a possibilidade de fixação de multas que, de alguma maneira, sejam convergentes, exaurientes, e uma determinação de um dano a ser reparado que também seja algo convergente, não haja um somatório de coisas que acabe, na verdade, implodindo a atividade produtiva, que acaba sendo também vítima de malfeitos levados a efeito por pessoas físicas. Então, por exemplo, na relação entre Controladoria Geral da União e Advocacia Geral da União e Tribunal de Contas, o que acontece? O que acontece é o seguinte, vida prática, vida real, e isso que eu vou falar está plasmado no acordo de cooperação técnica. No momento em que começa a análise de um potencial acordo de leniência, né, que envolve o quê? É a confissão de ilícitos. Confissão de ilícitos que serão, de alguma maneira, apenados com multas e gerarão uma reparação de danos também. Você tem que, de alguma maneira, demonstrar qual foi o prejuízo, qual foi o dano, não só para mensurar a multa, mas também para mensurar a reparação. Isso envolve a abertura de dados que, numa situação normal, é de supor que as pessoas físicas e jurídicas envolvidas não exibiriam voluntariamente. Pois bem, dados, documentos são exibidos, são avaliados, única e exclusivamente no interesse do possível acordo de leniência. Quando se chega a números, esses números, na lógica do acordo de cooperação técnica, são exibidos ao Tribunal de Contas, também nessa perspectiva do Tribunal de Contas participar da mensuração da multa e da reparação de dano. Se houver uma manifestação convergente, resolveu-se tudo muito bem. Se não houver uma manifestação convergente, o pior que pode acontecer é Controladoria Geral da União, Advocacia Geral da União, chegarem a determinados números que servirão para abater eventuais números a maior que venham a ser fixados pelo Tribunal de Contas da União, mas o fato é que existe um período de 90 dias, dentro dos quais supõe-se que haja uma forte possibilidade das equipes técnicas envolvidas chegarem ao denominador comum. E insisto, isso é muito bom para a rígida competência, para o rígido exercício de competências dos órgãos públicos envolvidos, para o resguardo dos atores públicos envolvidos, mas também é bom para a segurança jurídica relativamente às pessoas físicas e jurídicas que sofrem apenamento. E aqui eu dou um outro depoimento. Quando o Tribunal de Contas da União teve o cuidado, o muito elogiável cuidado, de colocar em votação prévia a minuta do acordo de cooperação técnica, no momento em que aprovou o acordo de cooperação técnica, o Tribunal de Contas apregoou processos que investigavam a atuação correta ou não de agentes públicos em matéria de acordo de leniência, para saber se tinham atuado de maneira diligente ou não, se tinham mensurado de maneira adequada ou não multas e reparações. E no momento em que o Tribunal de Contas aprovou o acordo de cooperação técnica e apregoou esses feitos que estavam pendentes, o Tribunal de Contas encerrou esses feitos pendentes de investigação de autoridades públicas. O que denota o muito construtivo diálogo institucional que foi levado a efeito e que culminou com o acordo de cooperação técnica. Então, o meu depoimento
é um depoimento no sentido da conduta extremamente aberta, construtiva, convergente desses vários órgãos. E digo mais, inclusive do Ministério Público, ainda que não tenha assinado o acordo de cooperação técnica. E dou um exemplo. Um exemplo que, para mim, é muito caro, inclusive, pela circunstância em que ele se deu. Uma determinada empresa, uma grande empresa, firmou um acordo de leniência com autoridades americanas. E havia um prazo para que isso se completasse, inclusive para que outros países eventualmente afetados se habilitassem para participar do valor acordado com as autoridades americanas. Era um valor alto, milhões e milhões e milhões de dólares. Isso envolvia o Brasil. O Brasil poderia se habilitar para ganhar de imediato uma parcela relevante do valor acordado. Só que para se habilitar, o Estado brasileiro não haveria tempo de cumprir os 90 dias do acordo de cooperação técnica. E o acordo de cooperação técnica já estava valendo naquele momento. E isso envolveu cooperação da Controladoria Geral da União, da Advocacia Geral da União e do Ministério Público da União. O Ministério Público estava junto nesse acordo que eu estou contando. O que foi feito como um dever de lealdade para com o Tribunal de Contas da União? Os envolvidos pediram uma audiência com o Tribunal de Contas da União e expuseram a situação. Olha, nós temos esse acordo está pronto, nós podemos dele participar, podemos internalizar um valor muito alto de reparação, inclusive para a União, né? Era uma empresa pública, não, a Sociedade de Economia Mista lesada e a União. A maior parte ia para a Sociedade de Economia Mista lesada e uma parte menor, mas muito significativa, iria para a União. Isso foi exposto para o Tribunal de Contas, foi dito, olha, aqui estão convergentes Ministério Público, Controladoria Geral da União, Advocacia Geral da União, nós gostaríamos de ter uma consciência do Tribunal de Contas da União que o assunto está em curso, e mais do que isso, talvez aqui não seja possível cumprir o prazo de 90 dias. O Tribunal de Contas da União teve a atitude mais construtiva possível, como sempre, elogiou o gesto e, enfim, a internalização aconteceu de um valor muito, muito, muito alto em favor de uma sociedade de economia mista lesada e em favor da União também lesada. Não adianta. Aqui, o que vale é o diálogo de pessoas de boa vontade. É isso que move construtivamente as instituições. As instituições têm que convergir. E o acordo de cooperação técnica firmado no ano passado na minha opinião, um dos grandes exemplos da maturidade do diálogo institucional a que nós chegamos. Muitas vezes nós temos uma compreensão não tão construtiva das nossas coisas, mas eu insisto, na verdade, nós temos N exemplos para mostrar a robustez da nossa maturidade político-institucional. Bom, aqui eu poderia dizer que eu já falei da segunda parte da minha exposição. Eu passaria agora a uma terceira e última parte da exposição, que seriam outros exemplos, mas até pelo tempo que eu já estou falando, e eu tinha imaginado falar um pouco mais de uma hora, se tanto, para proporcionar o debate subsequente, eu vou falar de um caso que eu vi acontecer na Advocacia Geral da União e que me parece foi muito, não foi colocado na imprensa de maneira exata.
Deixa eu contextualizar um pouquinho, contando algo que eu prometi contar. Quando acordos de leniência começaram a ser levados a efeito, eles passavam inicialmente pela Consultoria Geral da União, dentro da AGU, passavam pela Consultoria Geral da União. Então, quem lidava com a Controladoria Geral da União e com o Tribunal de Contas da União, em matéria de acordos de leniência, era a Consultoria Geral da União. Tá? Aqui tem que ter cuidado para não não confundir as siglas. A Controladoria Geral da União a gente chama muitas vezes de CGU. E realmente, está lá no prédio, inclusive, a sigla na CGU. Mas dentro da AGU tem a Consultoria Geral da União, que a gente chama também de CGU. Vamos dizer, CGU/AGU. Pois bem, a CGU ela não só faz a consultoria, a parte consultiva em geral da União, mas também ela faz a representação extrajudicial da União. Então, a União, quando ela atua perante o Tribunal de Contas da União, é um órgão, é uma diretoria dentro da Consultoria Geral da União que atua junto ao Tribunal de Contas da União. Mas isso para defesa de agentes públicos. Tá? Acordo de leniência não é propriamente uma defesa de agente público, é outra coisa. É você mensurar o dano, é você impor uma multa, é outra coisa. Então, com o tempo, dentro da AGU, o assunto migrou da Consultoria Geral da União para a Procuradoria Geral da União, onde está uma estrutura, um departamento chamado DPP, Departamento de Patrimônio Público e Probidade, onde trabalhou durante muito tempo o ministro André Mendonça. O ministro André Mendonça certamente é um dos responsáveis por robustecer o DPP. Hoje dirigido por um advogado da União extremamente especializado, extremamente competente, chamado Vanir, Dr. Vanir. Então é ali que esses acordos são levados a efeito hoje, tá? No que se refere à atuação da Advocacia Geral da União. E o DPP, ele se especializou em buscar ativos, recuperar ativos. Então, quando tem que ser ajuizada uma ação de improbidade, parte dali. A AGU, ela ajuiza ações de improbidade, parte do DPP. E outras atuações, de alguma maneira, assemelhadas. Por exemplo, a negociação de acordos de leniência. Hoje, acordos de leniência são levados a efeito no âmbito do DPP pelos colegas lotados em exercício do DPP sob a chefia do Dr. Vanir. Certamente eu posso dizer com toda tranquilidade, o DPP é um dos orgulhos da Advocacia Geral da União, pelo seu funcionamento e pelos seus resultados. Antes de eu prosseguir, me permitam, eu vou ilustrar isso para quem nos acompanha aqui. Nós temos hoje, quer dizer, hoje eu não sei, mas vamos dizer assim, desde 2017 até o final de 2020, 12 acordos de leniência estavam em vigor. E esses 12 acordos de leniência, celebrados desde 2017, farão retornar aos cofres públicos quase 14 bilhões de reais. Desse montante de quase 14 bilhões de reais, quase 4 já foram colocados dentro dos cofres públicos. Tá? É muita coisa. É um resultado muito vistoso. Bom, dito isso, eu vou contar o caso que eu queria narrar para vocês. Supõe-se que hoje estejam congelados na Suíça, à espera de recuperação, alguma coisa em torno de 1 bilhão de reais. 1 bilhão de reais. Um valor bastante expressivo.
A AGU, no final do ano passado, levou a efeito a contratação de escritório na Suíça para a recuperação desses valores. Acho que houve talvez uns 6, 7, 8 candidatos, alguns foram excluídos por potencial conflito de interesse, sobraram acho que uns 3 ou 4, e aí, claro, se fez uma definição com base em critérios técnicos e de valores, que resultou a contratação de um determinado escritório por um valor na faixa de até, notem, até 60 milhões de reais, que seriam pagos ao longo de 4 anos, que, salvo engano meu, é o tempo do contrato. É um valor que depende, em larga medida, do êxito. Não é um valor que vai ser pago. É um valor que depende, em larga medida, do êxito, como é normal na advocacia. Não tem nada de extravagante nisso. Muito pelo contrário. Houve muita dúvida na época em que isso aconteceu, se era uma contratação vantajosa ou não, se era uma contratação correta ou não. Mas, enfim, há projetados algo em torno de 1 bilhão de reais a recuperar, congelados que estão na Suíça, decorrentes de malfeitos ocorridos com personagens brasileiros. Como recuperar isso? Claro que isso passa tem uma série de abordagens para fazer essa recuperação. Uma delas, lícita, legítima, é a contratação de escritório para tanto. E, claro, contratado, em boa medida, lastreado na lógica do êxito, dentro de um determinado prazo de tempo que seja razoável. No caso, fixou-se em 4 anos. E isso foi levado a efeito, em larga medida, por força de atuação especializada, técnica do DPP. Enfim, professor Richard, nós já estamos aqui na faixa de 1h15 do tempo previsto. Nós ainda teríamos 45 minutos pela frente. Eu confesso que gostaria de prestigiar a possibilidade do debate das questões, das perguntas que porventura sejam do interesse daqueles que estão a acompanhar ao vivo, online, a exposição. Eu, sobretudo, espero ter tido condições de atraí-los para o tema, provocá-los sobre o tema e, claro, ficar à disposição para o debate, que é o que mais move aqueles que se colocam na vida acadêmica, para que nós possamos pensar juntos e crescermos juntos. Muito obrigado. Ministro, o Dr. Richard teve um pequeno contratempo, ele precisou ir para uma reunião de urgência com o ministro do TSE, pediu inúmeras desculpas para o senhor e abriu para o senhor finalizar da forma como achar melhor. Então, aqui eu tenho as perguntas que foram encaminhadas, né, durante a sua exposição, e aí posso já fazer para o senhor? Pode. Ou o senhor quer abrir para os participantes? Não. Vamos começar então por essas, né? A primeira é do Dr. Ricardo Rocha, que é promotor de justiça do estado do Ceará. Ele pergunta: por que o poder público é o maior demandante que chega a inviabilizar a justiça com tantas demandas em que a outra parte, geralmente um cidadão, já provou o seu direito? Parece que há uma determinação de recorrer de tudo. Por que isso acontece? Essa é uma boa questão e que eu estou entendendo não ser uma questão específica no viés aqui da nossa conversa, leniência e improbidade. Parece-me claro que se trata de uma pergunta em geral.
Eu tenho condições de responder sobre a União. E eu vou responder pensando na Fazenda Nacional e vou responder pensando na União. Não é verdade que a Fazenda Nacional e a União, que a União barra Fazenda Nacional sejam os maiores demandantes que recorrem de maneira cega em juízo. Isso não é verdade. E não é verdade há muito tempo, e digo mais, não é verdade, e o próprio CNJ reconhece a Advocacia Geral da União e suas projeções, de maneira especial, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, como fatores de não litigiosidade hoje em dia. Né? E eu vou dar o exemplo da PGFN. Tá? A PGFN, a PGFN são três coisas. A PGFN é o contencioso tributário, é o consultivo tributário e é a gestão da dívida ativa. Eu vou focar aqui a gestão da dívida ativa, que tem números muito claros, tá? E que decorrem de uma estratégia de não litigância. Nós temos hoje uma dívida ativa que eu vou dar um chute para cima para fins de simplificar o argumento. Tá? Nós temos uma dívida ativa hoje que deve estar se aproximando de 3 trilhões de reais. A maior parte desse valor não é real. Por quê? Porque são valores devidos por pessoas jurídicas que não existem mais, que faliram, não tem patrimônio, não tem fluxo de caixa, não tem produção, não existem. Até 2015, 2016, que estava inscrito na dívida ativa, em princípio era ajuizado. A partir de 2016, a partir da gestão do meu antecessor na chefia da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, o Dr. Fabrício Soler, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional passou a ajuizar apenas tão somente a parte da dívida ativa, a parte do estoque, que tivesse devedor localizado, devedor funcional, devedor com patrimônio, devedor com fluxo. Passou a haver ajuizamento seletivo. Então, para ter uma ideia, eu não sei dizer quanto era o estoque da dívida ativa em 2016, eu não vou saber dizer, mas eu sei dizer quanto era recuperado em 2016. 14,5, 15 bilhões de reais. Naquele ano, a recuperação foi alguma coisa na faixa dos 15 bilhões. No ano seguinte, foi 2017, a recuperação pulou para 26,9 bilhões de reais. Por quê? Porque não se ajuizou mais todo e qualquer título, toda e qualquer certidão de dívida ativa. Passou-se a ajuizar apenas aquelas que tivessem viabilidade constatada. Ou seja, houve uma queda massiva da litigiosidade com um salto no resultado. Praticamente 12 bilhões a mais de um ano para o outro é um lucro líquido anual do Banco do Brasil. Esse é o exemplo que o Dr. Fabrício Soler sempre dá. E que eu confesso que introjetei por gosto e homenagem. Aqui é dever de lealdade dizer que em 2017 houve um influxo positivo do último refis. Mas talvez uns 2/3 desse valor. O fato é que em 2018 a recuperação foi superior a 23 bilhões, ou seja, realmente mudou de patamar. Acho que foi em torno de 23 bilhões e meio, alguma coisa assim. Em 2019, aí já era eu, o Procurador-Geral da Fazenda Nacional, a recuperação foi superior a 24 bilhões de reais, ou seja, realmente houve mudança de patamar, comprovada e reiterada e comprovada. Em 2020, mesmo com pandemia, a recuperação manteve-se
superior a esse patamar. Eu não vou saber dizer exatamente quanto, mas acho que foi 24,5, alguma coisa assim. Enfim, foi um valor alto. O fato é o seguinte, mudou-se de patamar. E mudou-se de patamar por quê? Porque passou-se a ter ajuizamento seletivo. Hoje, não sou eu que diz isso, é o Conselho Nacional de Justiça. Hoje, a grande massa processual de varas de execução fiscal na Justiça Federal não é causada pela Fazenda Nacional. É causada por conselhos profissionais, né, com exceção da OAB. Todos os demais conselhos profissionais, cada um ajuiza de um jeito e valores muito pequenos. A Fazenda, ela ajuiza valores mais elevados e valores relativos a devedores que existem, que são conhecidos, que são plausíveis. Então, o estoque de dívida ativa hoje, ele é lidado de maneira qualitativa dentro daquilo que é recuperável. Portanto, nós temos um resultado muito maior com uma severa redução da litigiosidade e assim somos reconhecidos. Na parte contenciosa em geral, ou seja, quando a Fazenda se defende, dê a muito, e aí eu digo com toda tranquilidade, dê a muito, pelo menos desde a gestão, aqui não são gestões recentes, aqui é uma cooperação entre PGFIN e Receita. Desde a gestão do doutor Everardo Maciel como secretário da Receita Federal, existem decretos, por exemplo, 2346, que é de 97, salvo engano meu, que dispensam, não só dispensam o recurso, mas mais, no momento em que a Fazenda Nacional perde no Supremo Tribunal Federal, inclusive no controle difuso, a repetição de indébito fica autorizada desde logo da parte da Receita Federal. Então, hoje, né, e isso é uma cultura que vem de tempo, mas sobretudo de 2016 para cá, no que se refere à dívida ativa, à execução fiscal. Mas na parte da defesa, já de há mais tempo, a verdade é que a Fazenda Nacional barra União, a União barra Fazenda Nacional, são fatores de desjudicialização. Quem fez a pergunta, eu acho que se eu bem retive a informação, é um membro do Ministério Público Estadual. Se essa é a realidade de estados, eu não sei. Eu posso falar pela União, posso falar pela Fazenda Nacional. Hoje, a Fazenda Nacional, a União, é fator de desjudicialização e assim reconhecida pelo próprio Conselho Nacional de Justiça. E a gente se orgulha muito disso. E mais do que isso, como nós somos agentes públicos que prestamos contas para o Tribunal de Contas da União e para a sociedade, havia uma preocupação muito grande dessa nova abordagem de coisas ser efetiva, resultar, ter eficiência. E teve. E a gente já teve a oportunidade de, ano após ano, demonstrar para o Tribunal de Contas da União o quão acertada foi a opção de não mais ajuizar execuções fiscais de maneira massiva e não criteriosa, mas sim passar a ajuizar de maneira seletiva, qualitativa, criteriosa, com resultados muito superiores em termos de arrecadação, de recuperação de ativos. O doutor Richard retornou, ele vai continuar agora na condução do encaminhamento das perguntas. Peço desculpas por me ausentar temporariamente. Aqui, o ministro aqui, corregedor-geral, me chamou para uma breve conversa. Ainda bem que deu tempo de eu retornar. Bom, todas as perguntas foram respondidas já? Só a primeira. Só a primeira. Bom, isso. Tá. Bom, a segunda, ministro, doutora Tâmara, pergunta: no âmbito dos acordos de leniência realizados atualmente pela AGU, tem sido realizado algum tipo de ajuste em relação à incidência em ato de improbidade administrativa em relação à pessoa física dos sócios? Seja no acordo de não persecução civil ou outros instrumentos? Posso responder? Sim, por favor. Isso é uma coisa que é acordo a acordo,
né? Assim, no período que eu estive à frente da AGU, eu firmei um único acordo de leniência, era uma coisa muito específica, né? Uma pessoa jurídica comprou uma outra pessoa jurídica que tinha incorrido no mal feito, né? E aí essa pessoa jurídica adquirente reconhecia o ocorrido em tempo anterior e fez o pagamento, né? Então, sendo transparente como tem que ser, essa situação específica eu não cheguei a enfrentar. A situação específica colocada na pergunta eu não cheguei a enfrentar. Mas eu suponho que isso seja feito muito caso a caso. Claro que, enfim, são variações que, se eu tivesse tido eu cheguei a, assim, eu cheguei a ter uma situação de quase revisão em face de contexto pandêmico, tá? Mas isso não chegou a ser levado a efeito, tá? Então, o exemplo que eu tenho para dar mais recente, que eu vivenciei, acaba sendo bem mais restrito do que a pergunta levada a apresentar, né? Enfim, me parece que aí é muito caso a caso, mas eu não tenho, na minha experiência prática concreta, à frente da AGU, uma situação da espécie para reportar a quem perguntou. Eu, particularmente, não há impedimento nenhum, né, desde que haja comprovação de que a pessoa física dos sócios, eles participaram da prática de improbidade administrativa, né? Então, havendo elementos, não vejo nenhum problema algum que eles participem, né, desse acordo e assinem o acordo, né? Claro, tudo uma questão da amplitude do que é levado a efeito para tudo que é apresentado para fins de firmar a leniência, né? Sim, E, exatamente. evidentemente, o acordo de leniência ele vai abranger aquilo que foi proposto e aceito. É um acordo. É. Bom, pergunta ao doutor... Assim, ó, o Richard talvez tenha sido mais perspicaz do que eu em termos de perceber a pergunta. Eu entendi que era uma situação subsequente, né? Eu estava interpretando na forma de algum tipo de aditamento subsequente em face de alguma situação ulteriormente conhecida. Eu também não excluiria. Também não excluiríamos. Exatamente. Ministro, pergunta ao doutor Jorgan Soares. O Ministério Público tem legitimidade para a celebração do acordo sem a interveniência do ente público lesado? Vamos lá. Eu acho que uma coisa não pode excluir a outra, tá? Eu acho que o grande segredo aqui é nós termos a seguinte clareza. Se um dado órgão, seja o Ministério Público, seja o órgão lesado, se um determinado órgão vier a firmar um acordo de leniência num valor X, a gente tem que ter uma relação de continência e contingência aqui, né? Eu acho que esse é o segredo da coisa. Os órgãos aceitarem um agregar ao outro. Então, por exemplo, se a União, pela AGU, pela Corregedoria Geral da União, firmar um acordo de R$1 bilhão e foi aceito, e o Tribunal de Contas da União depois reconhece que o dano era de R$500 milhões, está absorvido, e o acordo está feito. Estou dando um exemplo aqui bastante extravagante, talvez, mas enfim. Você pode ter uma situação inversa? Pode. É tudo uma questão de sentar, conversar e acordar. O que é preciso que se coloque é a clareza de qual órgão participou, qual órgão não participou. E mais do que isso, no caso do Ministério Público, o Ministério Público tem uma abordagem pela improbidade, mas o Ministério Público também tem uma outra abordagem, que é a criminal. Evidentemente, a abordagem criminal é só do Tribunal de... Desculpem, evidentemente a abordagem criminal é só do Ministério Público. E ele até pode, eventualmente, vir a participar de um acordo desses com repercussões também na esfera criminal.
Eu diria tanto melhor para que nós tenhamos uma solução o mais abrangente e exauriente da situação. Agora, essas coisas, elas têm que ser colocadas como elas são. É uma questão de somatório de situações que estarão ou não absorvidas, estarão ou não abrangentes, estarão ou não exauridas num determinado acordo. Está muito claro hoje, relativamente à Corregedoria Geral da União, à Advocacia Geral da União e Tribunal de Contas da União. Em relação ao Ministério Público, talvez nós tenhamos ainda alguns passos a dar. No entanto, a verdade é que a experiência prática mostra que União e Procuradoria Geral da República têm tido um diálogo muito convergente, muito construtivo nessas matérias. Perfeito. Até porque, né, Richard, sejamos muito práticos. Quem está fazendo o acordo do outro lado quer o mais possível esgotar as possibilidades, não quer ficar sujeito a, de repente, reabrir tudo de novo. Né? Sem dúvida. Sem dúvida. Ministro, é uma pergunta difícil, mas vamos lá. Seria possível a configuração de probidade administrativa? Pergunta Dr. Paulo Farias. Nos casos de execuções fiscais movidas pela União e nas quais foi reconhecida a infidelidade do dever de depósito atribuído ao particular, administradora da empresa devedora, no âmbito da penhora de faturamento regularmente decretada? Não vejo a impossibilidade. E, na verdade, nós temos aqui uma série de coisas que serão... Tem N abordagens que a gente pode e deve tomar em consideração. Né? Então, por exemplo, até vou aproveitar a pergunta, não é exatamente o viés da pergunta, mas eu acho que revela a multiplicidade de approaches, né, de abordagens. Eu falei que a dívida ativa, ou seja, aquilo que é objeto de execução, aquilo que pode ser objeto de execução fiscal, hoje é ajuizada a parte boa. Não significa descarte da parte dita não boa, ou pejorativamente chamada de parte podre. Né? O que acontece? Né? Como é que funciona na vida real? A dívida ativa ela é classificada, existe um rating da dívida ativa. A, B, aquilo que é mais plausível de recuperar, C e D, aquilo que é menos plausível de recuperar. Não significa descartar o C e o D. Não significa descartar. O C e o D têm abordagens próprias. O A e o B são ajuizados. Porque sabe-se quem é o devedor tem patrimônio, o devedor tem produção, o devedor funciona. Agora, e o C e o D? O C e o D são outras abordagens. Por exemplo, uma abordagem muito comum para o C e para o D. Protesto. O protesto rende R$1 bilhão por ano. E o protesto é a coisa mais simples de fazer. O protesto é certidão de dívida ativa. Um pouco mais de R$1 bilhão por ano entra por força do protesto. Agora, tem assim, a parte C e D é em torno de 2/3 do estoque. É alguma coisa em torno de 800, é alguma coisa em torno de 1 trilhão e 600 bilhões de reais, 1 trilhão e 800 bilhões de reais, alguma coisa assim. Como é que você recupera isso para além do protesto? Uma técnica que a gente está levando a efeito desde o ano passado, graças a uma lei mais recente, é a transação em matéria tributária. O que você recuperar a título de transação dessa parte que é C e D, está valendo e valendo muito bem. O que mais? Bom, aí a próxima etapa, dentro das boas práticas do direito comparado, seria eventualmente tomar em consideração alienar a parte C e D, e a parte que ninguém queira, aí finalmente o cancelamento, né? Claro que por lei que venha autorizar o cancelamento. Mas é assim que você lida com a parte tida por podre, né? Que na verdade não é tão podre assim. Né? Imaginem o seguinte, vamos supor aqui a título de arredondamento, que nós tenhamos 1 trilhão e 600 bilhões classificados como C e D. Recuperar
5% disso seria recuperar 80 bilhões de reais. É muito dinheiro. 80 bilhões de reais é praticamente o orçamento de investimento da União para um ano. Então, com esse tipo de análise de ganho, de benefício, de risco, que tem que ser lidado com essa parte tida como de difícil recuperação, classificada como C e D. Né? Então, o protesto é uma abordagem, a transação é outra. A eventual alienação, securitização, o que for, é a penúltima etapa. A última etapa é reconhecer que não tem recuperabilidade, porque o sujeito faliu, etc., e cancelar, por meio da adequado, que é a autorização legal. Né? Agora, claro que isso sem falar em outras possibilidades. Né? O Poder Judiciário reclamava muito, com razão, que a PGFN não transacionava no âmbito da recuperação judicial. Realmente não transacionava porque não tinha autorização legal para tanto. Passou a ter. E digo com toda tranquilidade, o objetivo de transacionar em recuperação judicial não é arrecadar, é ajudar na recuperação da empresa. E isso é uma coisa que tem muito valor também. Só que a PGFN não tinha autorização legal para tanto antes, hoje tem. Então são abordagens que mostram como o interesse público gera atitudes construtivas da parte da advocacia pública. E isso é uma coisa da qual nós nos orgulhamos muito hoje em dia. Cada vez mais. Vamos para a última pergunta, ministro. O doutor Adair Alves pergunta, ele fala da Receita Federal, mas eu acho que serve também para os municípios e estados. A Receita Federal demora na apuração dos débitos, muitas vezes as empresas não existem mais e ela não informa quando envia para a inscrição desses débitos, levantando execuções fiscais inúteis, que depois passarão a ficar suspensas, arquivadas, até que ocorra a prescrição. Essa pode ser intercorrente ou pode ser outro tipo de prescrição. O senhor entende ser possível configurar improbidade nesses casos? O AGU tem feito o quê para resolver essas situações? Não, vamos lá. Vejam, a questão do tempo das coisas, a parte administrativa da Receita, a parte depois, já na PGFN, inscrição em dívida ativa e eventual ajuizamento, isso é objeto de um permanente diálogo entre Receita e PGFN. Esse diálogo é um diálogo cada vez mais levado a efeito com esse tipo de preocupação, que nós tenhamos um resultado que seja de segurança jurídica, seja para Receita e PGFN, PGFN e Receita, seja para o contribuinte. Ninguém aqui quer virar do avesso um contribuinte sem razão, não é isso que se deseja, né? Muito pelo contrário. Tanto isso é assim que boa parte da preocupação subjacente à pergunta está resolvida pelo ajuizamento seletivo. O ajuizamento sob critérios, o ajuizamento seletivo, hoje, resolve largamente a preocupação que é implícita à pergunta. Para além disso, algo que fique num compasso de espera, porque não foi ajuizado dentro dos critérios que levam ao ajuizamento, é algo que eventualmente pode ter a abordagem do protesto, da transação, e eventualmente de uma alienação, securitização, o que for, ou no limite o cancelamento. Isso é fato, é assim que funciona. Tem a questão dos valores, valores pequenos não são ajuizados. Agora, valores que se somam do mesmo contribuinte podem eventualmente ser ajuizados. É um complexo de abordagens. O fato é que, enquanto houver a possibilidade de licitamente, legalmente, ser levado a efeito a cobrança, ainda que de maneira não litigiosa, não tem por que não tentar alguma coisa. Essa é a lógica que anima o protesto, essa é a lógica que anima a transação, essa é a lógica que eventualmente vai animar uma futura securitização de parcela não juizável ou exigível de outra maneira, e assim por diante. Hoje, no Congresso, por exemplo,
Assim, ó, a gente não pode pensar apenas da União contra o contribuinte. Não é assim, da Fazenda Nacional contra o contribuinte, não é assim. Tramita hoje no Congresso um projeto de lei sobre o devedor contumaz. O que é o devedor contumaz? É aquele que fica gerando CNPJ para fugir de autuações. Quando você tem uma situação dessas, devidamente configurada, e não é difícil configurar uma situação dessas, né, formação de grupo econômico que, na verdade, é uma fachada. Né? Na verdade, uma pletora de CNPJs retrata apenas uma única atividade teoricamente econômica, mas, na verdade, é uma atividade de iludir a tributação. Tem que ter uma base legal para você sumariamente cancelar um CNPJ que é utilizado de maneira ilícita, ou, na verdade, uma sucessão de CNJs que é utilizada de maneira ilícita. O Congresso Nacional está examinando isso. Né? Então, na verdade, são múltiplas abordagens que acontecem e a gente não pode pressupor de maneira alguma o excesso da parte da Receita e da PGFIN e da Receita. Perfeito. Bom, chegamos ao horário combinado com o palestrante. Mais uma vez, ministro, agradecemos imensamente a sua presença. Ficamos extremamente honrados. Para mim é uma alegria sempre poder revê-lo, aprender. E a sua bagagem não só acadêmica, como também na prática do dia a dia, e com certeza abrilhantaram ainda mais a sua exposição de hoje. E, mais uma vez, em nome da Escola Superior do Ministério Público, agradecemos pela belíssima aula de hoje. Eu agradeço muito, Richard, mas eu também peço desculpas se a aula não foi como eu gostaria que fosse, porque eu confesso que eu estou me sentindo um tanto... Aqui é uma explicação que eu faço questão de dar a quem nos acompanha, o Richard sabe a circunstância. Eu me sinto um tanto travado para falar, porque há exatos 8 dias eu extraí os 4 sisos. Então, eu comecei a falar de maneira um pouco mais adequada há 2 ou 3 dias. Eu ainda estou sem condições de mastigar, inclusive, e vou humanamente confessar. Eu estava com medo de dar essa aula pelo tempo que eu teria que falar, porque eu não sabia se eu ia conseguir falar o tempo necessário para uma exposição decente. Mas eu confesso que me senti mais seguro agora para conversar, porque acho que fui minimamente compreensível, mas peço desculpa se não foi com a mesma desenvoltura que eu acho que costumo falar. Muito obrigado. De forma alguma, o professor foi brilhante, o pessoal aqui está fazendo seus comentários, todos muito positivos, e mais uma vez, então, agradecemos a presença de Sua Excelência. E aos alunos, evidentemente, convidamos todos para estarem aqui na próxima quinta-feira, teremos a presença dos eminentes, Dr. Aras, Procurador-Geral da República, e do ministro Dias Toffoli, né, respectivamente, os horários no primeiro e segundo horário, e aguardamos todos, tenho certeza que todos vão aproveitar, como aproveitaram hoje, essa belíssima exposição. Mestre, obrigado, boa tarde a todos, um grande abraço, até logo.